Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais o programa Sala de Opinião. E com duas entrevistas especiais, dois convidados muito especiais, que são o Dr. Edivaldo Loureiro, que é presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, e o Luiz Carlos Santana, que é o vice-presidente do Conselho de Biomedicina também da 4ª Região e professor da Universidade do Pará. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, participando dessa entrevista para estar sendo divulgado justamente a biomedicina aqui na região amazônica, particularmente do estado de Rondônia. Muito obrigado pela oportunidade. Vou fazer as palavras do Edivaldo das minhas. Vamos falar um pouco sobre a ação da biomedicina. Professores, nós sabemos da importância da biomedicina, mas logicamente que a biomedicina é uma profissão nova. Existe poucos anos que ela foi regulamentada, que está realmente, nós estamos formando biomédico. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da biomedicina na melhoria da saúde do povo brasileiro. A biomedicina, ela é reconhecida no país há 52 anos. Esse ano, por exemplo, nós fazemos 52 anos de biomedicina no país e 39 anos de regulamentação da profissão. Realmente esse profissional é um profissional, a gente possa dizer até que ele é multiprofissional, porque a oportunidade que tem os cursos de biomedicina no país, e elas fazem com que esse profissional, esse egresso, possa exercer as suas atividades hoje em aproximadamente umas 30 habilitações, sendo exatamente uma das principais habilitações, dentre essas 30, as atividades em análises clínicas. Nós temos também a atividade de pesquisa e outras atividades importantes, inclusive para estar ajudando exatamente a saúde do povo brasileiro e incorporando justamente nos órgãos do Ministério da Saúde, as políticas públicas justamente voltadas para o Estado e para o município também. O senhor teve uma formação no estado do Pará? Sim, eu me formei em 1975, foi na Universidade Federal do Pará, que foi o primeiro curso de biomedicina da região norte, que foi instituído em 1971. Então, nós já estamos, eu estou formado já aproximadamente há 42 anos, militando justamente da biomedicina, e todo esse tempo dedicado à biomedicina no país. Eu já participei, já fui professor da Universidade Federal do Pará, também colaborando com a pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, e também fui pesquisador do Ministério da Saúde numa instituição também que tem um renome nacional e internacional importante, que é o Instituto Evandro Chagas, onde também eu já fui diretor dessa instituição tão importante na área de vigilância epidemiológica e no sentido geral, na saúde justamente, não só do povo da Amazônia, porque o Instituto Evandro Chagas, ele tem uma competência na área
como laboratório de referência regionais e nacionais, né, para diferentes enfermidades de doenças infecciosas na realidade. Prestou uma colaboração imensa para a saúde do povo brasileiro, principalmente da nossa região amazônica, com a sua experiência. Com certeza. Nós estamos aqui justamente no sentido de estar divulgando, né, o que o Conselho, o que a biomedicina no país tem justamente dado ao povo brasileiro, realmente, na questão da saúde, né, e particularmente na questão do diagnóstico laboratorial, que é muito forte, né? E aqui no estado de Rondônia, particularmente em Porto Velho, nós estivemos hoje visitando várias instituições e ficamos assim felizes justamente para ver a organização justamente laboratorial que vocês têm aqui, do ponto de vista até de diagnóstico, que tem assim se despontado em relação a alguns estados brasileiros. Que bom isso. E você, professor Luiz Carlos, me fala um pouco da sua experiência na biomedicina e como professor da Universidade do Pará. Bem, a minha experiência com a biomedicina tem a ver com amor à profissão, né, antes de tudo. Eu já sou formado em 90, um pouco mais depois. Um pouquinho depois do professor, né? Bem, eu acho que eu tenho 28 anos de formado e o que o professor Divaldo falou é bem interessante, né? Nós andamos hoje por Rondônia e ontem também e visitamos vários locais de ensino e alguns laboratórios também e ficamos muito orgulhosos de ver que realmente a biomedicina tem raízes profundas aqui. Mas assim, como o doutor Divaldo disse, ele é um microbiologista, eu já sou um biomédico com mestrado e doutorado em bioquímica e trabalho com doenças raras. Então é interessante porque a gente acaba indo para o Ministério da Saúde e criando portarias. Hoje a gente tem uma portaria chamada 199 que finalmente coloca a política de atenção integral a pessoas com doenças raras no país. Então é mais um biomédico, né, abrindo o horizonte para novas habilitações. Por exemplo, a gente pode falar, e isso vai ser falado mais adiante, de uma habilitação nova que está surgindo e só tem eu não conheço mais do que um biomédico nessa habilitação, que é exatamente o aconselhamento genético. Isso vai ser interessante, é evidente que a pessoa que vai fazer aconselhamento genético tem que ser treinada, tem que ser habilitada para tanto, e isso vai ser importante para a nossa profissão, mais uma habilitação que vai inserir o biomédico dentro da esfera municipal, estadual e, quiçá, federal. Doutor Luiz Carlos, o senhor pertence à Comissão de Doenças Raras Nacional. Gostaria de que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa comissão e desse trabalho. Na verdade, a história é um pouquinho antiga. Isso tudo começou em 2004, no Congresso de Genética Médica que aconteceu em Belém, onde se criou os primeiros grupos de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde. Isso avançou, e avançou de uma forma um pouco lenta, mas em 2014 foi lançada em janeiro, dia 30 de janeiro, uma portaria, a portaria 199, que finalmente coloca no âmbito do SUS o atendimento de pessoas com doenças raras. Doenças raras, na maioria das vezes, são doenças genéticas, 80% delas. As outras podem não ser genéticas, mas são raras de acontecer. Então, de qualquer forma, a população ficava transitando sem um diagnóstico precoce, sem um grupo de laboratório, um grupo de especialistas para dar um diagnóstico e ajudar, pelo menos, a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje isso está mudando meio que lentamente no país. Nós hoje temos praticamente 8 serviços habilitados no país para atender tanto na esfera do diagnóstico laboratorial como clínico essas pessoas que têm doenças raras. E eu acho que o estado de Rondônia vai entrar nessa situação, porque com certeza, como eu falei ontem, numa faculdade daqui do estado, é importante a inserção do biomédico nessa nova habilitação, que já é uma reserva de mercado para o biomédico. Tanto na área de aconselhamento genético, como também na área da bancada, fazendo diagnóstico, seja na citogenética, seja na biologia molecular, seja na bioquímica. Professor, nós sabemos do seu papel, da importância do Conselho Regional da 4ª Região da Biomedicina, para o Estado e para o Brasil na fiscalização, na orientação dos profissionais. Mas eu gostaria que os dois, né, falassem um pouco da composição desse conselho, como é composto e as principais características de atuação desse conselho na nossa região. Sim. Hoje nós estamos no Brasil, nós temos o Conselho Federal de Biomedicina e temos hoje 6 conselhos regionais. Né? O nosso, que nós presidimos, é o Conselho Regional da 4ª Região, que envolve 6 estados da região norte, né? Só que o Tocantins ele está envolvido com a 3ª região, com sede em Goiânia. O Conselho da 4ª Região ele tem como sede Belém, né? E nós estamos justamente aqui em Rondônia, nessa oportunidade, para aproximar justamente dos profissionais biomédicos, dos acadêmicos de biomedicina, no sentido de estar vendo justamente os problemas regionais e na tentativa justamente de trazer soluções a eles. Nós temos tido, assim, vários problemas nacionais com relação ao avanço da biomedicina e nós estamos conseguindo justamente
assim, cortar um pouco desses problemas, justamente, porque existe uma dedicação muito grande por parte dos biomédicos, né? E em particular, por exemplo, dos Conselhos Regionais de Biomedicina e do Conselho Federal, né? Na promoção de várias questões importantes aqui para a nossa região, né? Professor, a vinda de vocês a Porto Velho se deu por que motivo? Quais foram os objetivos dessa visita ao estado de Rondônia? Bem, o principal objetivo é exatamente de divulgar a profissão, promover as ações do Conselho, e uma coisa muito importante também, nós demos posse a um subdelegado, o Antônio Neto, que é biomédico aqui do estado de vocês, e isso é importante porque as delegacias que vão ficar em cada estado sob a jurisprudência do nosso Conselho vai ser um elo de representação das nossas atividades, né? E isso vai ser importante também até para levar os anseios da classe biomédica local para os nossos ouvidos. E aí tentar tomar decisões em conjunto, dentro de uma harmonia, para que ninguém seja prejudicado nos seus direitos trabalhistas, por exemplo. Alguma coisa a complementar? Eu tenho, no sentido de que a gente também tem buscado assim, esforços aqui na região, sempre no sentido de congregar a categoria, né? E se aproximar cada vez mais justamente dos egressos dos cursos de biomedicina daqui da região. Então, na palestra de ontem que nós fizemos, a gente focalizou muito isso, né? E pedimos justamente no sentido da organização justamente dos biomédicos e dos acadêmicos, principalmente dos egressos, né, da biomedicina, no sentido de criar-se uma associação dos biomédicos do estado de Rondônia. Nós plantamos já a semente, então está havendo já um grupo justamente que vai promover justamente essa organização, e esperamos em breve estar retornando aqui para assim, consolidar justamente com a posse justamente dessa diretoria, essa diretoria da Associação dos Biomédicos do Estado de Rondônia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e hoje o assunto é o Conselho Regional de Biomedicina, uma profissão que tem crescido assim de uma forma muito interessante em todo o país. Mas sobre esse crescimento, logicamente tem que falar com aquelas pessoas que são da área e conhecem a importância da biomedicina no Brasil. Professores, esse crescimento da biomedicina no Brasil, principalmente na nossa região norte, né, porque já temos algumas instituições de ensino e que melhorando cada vez mais o nível dessa graduação, de pós-graduação. Como que os senhores avaliam isso? Olha, nós temos crescido, realmente a biomedicina tem crescido muito em todo o Brasil, né? É um curso que é muito procurado, muito procurado. E aqui na região norte, hoje, nós estamos com 32 cursos de biomedicina aqui na região. Por exemplo, o estado do Pará está com 13 cursos de biomedicina. Rondônia é o segundo estado em cursos de biomedicina, nós estamos com 8 cursos de biomedicina aqui no estado. Interessante, e né? E Rondônia tem crescido bastante nessa área, entendeu? Então é realmente uma região
que está congregando muito biomédicos e nos chamou muita atenção nas visitas que temos feitos aqui, esses dias, né? É que vários colegas biomédicos, né, formados aqui, ocupam cargos importantes já em gerenciamento de algumas instituições dessas públicas. Então isso é uma coisa muito fantástica, e a gente fica muito satisfeito com isso, que o nosso curso, ele forma profissionais justamente para a saúde, né? E é um curso completo, entendeu? O que precisa justamente mais é que nós precisamos aumentar os municípios da região, não só do estado de Rondônia, mas da região norte, em que seja criado o cargo de biomédico nas secretarias de administração dos municípios, para que tenhamos mais oportunidades no momento de um concurso público, né, que o biomédico também possa concorrer igualmente com outros profissionais legalmente habilitados naquela área. E entrar na equipe multidisciplinar que todos os hospitais, toda a secretaria tem que ter, né, para poder tocar o serviço de saúde na sua plenitude. E grande parte, né, das nossas habilitações profissionais, né, elas têm essa visão justamente multidisciplinar. Entendeu? Não só na área de laboratório clínico, entendeu? Nós temos, por exemplo, habilitação em saúde pública, em imaginologia, em acupuntura, né? E justamente como foi comentado na primeira fase, é que nós estamos junto com o Conselho Federal no sentido da gente também estar em breve criando mais 2 habilitações importantes aqui para a região e para o Brasil, que é justamente no aconselhamento genético, muitíssimo importante, e na área de biotecnologia também. Hoje as áreas principais da biomedicina quais são, professor? Ainda continuam as análises clínicas, né? Análises clínicas têm, pela nossa estatística, 80% da ocupação dos biomédicos ainda análises clínicas, mas está crescendo muito a biomedicina estética, a imaginologia, a citologia oncótica, e os outros estão vindo junto. Então tem muito biomédico, é muito comum você ver um biomédico que tem mais de uma habilitação. Né? E isso é saudável para a profissão dele, se tornando um profissional proativo, multimídia, que pode atuar em outras habilitações. Como que o senhor definiria o biomédico? Qual a definição do biomédico? O biomédico é um profissional da saúde que eu acho que a formação dele é voltada ao empreendedorismo e também um profissional multimídia, né? Porque se você tem quase 40 habilitações, né, e um biomédico pode conseguir pelo menos 3 habilitações, eu acho que é um profissional diferenciado para o mercado. E consegue ver a situação de várias formas, até como um professor, um analista clínico, ou até mesmo trabalhando com imaginologia. Isso é muito comum dentro da nossa profissão. Houveram dificuldade, professor, para inserir o biomédico na vida profissional, na sua carreira, no mercado? Olha, as dificuldades são gerais, hoje principalmente, né? Mas, por exemplo, a minha habilitação é ensino e pesquisa, né? Então, eu trabalhei sempre, eu não trabalhei em análises clínicas, propriamente dito, mas trabalhei numa instituição de pesquisa, né? E mais assim, hoje, a maioria justamente dos biomédicos, né? A habilitação primeira é análises clínicas, né? E que realmente nós temos ainda consideráveis áreas de atuação justamente dentro da região norte, né? Mas nós estamos assim focando muito o Conselho, não só o Conselho Regional, como o Conselho Federal, para mostrar as outras áreas importantes também que podem ser habilitados o biomédico, né? Que é justamente na área de imaginologia, que eu acho que aqui precisaria justamente focar um pouco, as próprias IES, elas precisam focar um pouco nessa área de... Outra área importante que está crescendo também no país é a área de toxicologia, entendeu? Importantíssimo, né? Importantíssimo, né? E a imaginologia, a toxicologia, a própria saúde pública também. Então, nós precisamos assim, mostrar justamente aos estudantes, né, da biomedicina essas outras áreas que também já estão legalmente, que podem ser legalmente habilitadas pelos conselhos regionais, né, para que haja interesse justamente dos egressos, por exemplo, dos cursos de biomedicina na região, para se dedicarem também a essas novas áreas, não só apenas a análises clínicas. Os governos municipais e os governos estaduais têm inserido com uma forma gradativa, como tem sido a inserção desses profissionais na área governamental e municipal, do Estado? Isso tem sido um desafio, né? Então, assim, recentemente eu estive no município do nosso estado do Pará e lá eu fui exatamente com essa função de sensibilizar os vereadores daquela região do cargo da biomedicina.
a maioria desconhecia, né? Uma das pessoas até me disse, a biomedicina é um ramo, é uma especialidade da medicina. Eu tive que explicar humildemente o que era a biomedicina. Então, a gente tem que sensibilizar o gestor para poder inserir no plano de cargos de profissionais da área da saúde nos municípios. Se a gente não sensibilizar o gestor, tem que valorizar, fica né? difícil, né? Agora, uma outra coisa importante, um pouquinho diferente da sua pergunta, é que hoje também o biomédico está muito bem inserido na pesquisa nacional e internacional. Hoje, nós temos mais ou menos de 10% a 15% de toda a pesquisa na área da saúde feita por biomédicos. Isso é interessante. E uma questão mais interessante ainda é que a própria SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela também foi chefiada por uma biomédica. E isso é importante para a nossa profissão, isso valoriza a profissão, não só do âmbito da prestação de saúde, como é a questão da análise clínica, como também no âmbito da pesquisa, que um país sem a pesquisa a gente não consegue ir muito longe. O senhor concorda com ele, professor? Perfeitamente. Eu acho realmente que nós temos avançado muito, né? E a pesquisa é importante, né? Muito importante. Mas nós estamos vendo, por exemplo, diante dessa oportunidade que tem, né? De nós habilitarmos os biomédicos em mais de 30 áreas, entendeu? Isso faz o diferencial nessa profissão, a profissão que é o biomédico, entendeu? Em relação às outras. Por isso que a gente observa muito o crescimento, cada ano que passa, o crescimento da biomedicina no país. Só para ter um exemplo, nós temos nos últimos 15 anos, por exemplo, nós temos o estado, por exemplo, de Minas Gerais. Nós temos já lá mais de 30 cursos de biomedicina num período tão curto, certo? E a maioria dessas, nós temos, por exemplo, se você considerar no ponto de vista geral, né, 90% dos cursos de biomedicina no país estão justamente nas universidades privadas, né? E apenas 10% nas universidades públicas. A exemplo, nós aqui da região norte, por exemplo, os cursos são 32 cursos, apenas 3 cursos desses 32 escolas estão em universidades públicas. Nós temos apenas uma na Universidade Federal do Pará, que foi a primeira na região norte, temos 2 outras na Universidade do Estado do Pará. Uma com sede em Marabá, que é no sul do Pará, e a outra com sede em Belém. Mas todas as demais estão exatamente nas escolas privadas, que isso é uma coisa muito importante. O que leva a isso? O que leva a isso? As federais não assumirem a importância desse papel da instalação da biomedicina? Nós não temos ainda um estudo para tentar justificar isso, entendeu? Eu creio o seguinte, que isso, como eu falei, 90% no Brasil, né, são as escolas privadas. Eu acho que é o seguinte, é uma questão de mercado. Eu acho que a visão, por exemplo, das escolas privadas, elas conseguem enxergar esse profissional lá na frente, por isso que então criam justamente esses novos cursos, entendeu? E criam esses cursos, olha, nós visitamos aqui outros cursos de biomedicina aqui também na região, e eles são diferenciados. Então isso traz a credibilidade justamente da profissão, do curso, para essas instituições existe privadas. Um cuidado especial, né, em termos de laboratório, em termos de grade, e o carinho na formação desses profissionais. Tem. Nós temos, e a gente observa o seguinte, os professores dessas áreas que nós estamos visitando, das faculdades de biomedicina, são pessoas comprometidas justamente na qualidade do ensino dessas instituições. Isso é o diferencial. Parabéns, biomédicos, parabéns, professores da biomedicina do estado de Rondônia. E aqui vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho,
Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e o nosso assunto hoje é biomedicina. Professores, a importância, como que é essa fiscalização e atuação do Conselho Regional de Medicina, ou do Conselho, muitas vezes, local de medicina, da biomedicina, junto aos profissionais da região? Como é que atua? A principal finalidade dos conselhos regionais, né, das profissões regulamentadas, é a fiscalização profissional, no sentido de estar protegendo a comunidade. Certo? Essa é a principal finalidade, né, dos conselhos regionais. E realmente, pensando um pouco na nossa região amazônica, uma região muito grande, entendeu? Realmente nós temos muita dificuldade disso, entendeu? Então nós estamos justamente empenhados no sentido de estar aumentando o nosso quadro justamente de fiscal biomédico, né, que é um cargo que nós temos em todos os conselhos, entendeu? Para justamente estar atuando, fiscalizando toda a região, entendeu? Então, é importante colocar o seguinte, é que os estados da região norte são muito distantes, né? E nós já tivemos, por exemplo, inquietações por parte de biomédicos daqui mesmo, da região, por que não se cria um Conselho Regional de Biomedicina aqui em Rondônia, né? Já é hora, né? Pois é. Então, o que acontece? Tem um estudo que foi feito pelo Conselho Federal de Biomedicina, de que para que você consiga criar um Conselho Regional no estado, né, ele tem que automanter esse conselho, né? Então, nós precisamos de ter pelo menos 2.000 biomédicos inscritos, pagando assiduamente justamente a contribuição anual, né? Que é uma contribuição anual determinada por lei, né? Para exercer a profissão, o biomédico precisa estar registrado no seu respectivo conselho regional, né? Então, no momento, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, nós temos exatamente 629 profissionais biomédicos inscritos no Conselho Regional. A biomedicina está nascendo ainda em Rondônia, né? E seria para nós, assim, maravilhoso, né? Estarmos justamente podendo criar um conselho aqui, né? No sentido de estar até dividindo justamente esse espaço e facilitando a fiscalização profissional do biomédico em toda a região norte. Como que você vê isso, professor? Há uma perspectiva de criação num futuro não muito distante? Isso vai depender muito da quantidade de biomédicos que vão se formar na região, né? Então, como o doutor Divaldo colocou, ainda vocês são 650, 630 biomédicos no estado de Rondônia. E para você criar um conselho, você gera uma receita elevada. Né? Você tem que contratar pessoas, tem que contratar um departamento jurídico, você tem que ter assessores, você tem que ter fiscal, você tem que ter uma sede própria, né? Então, assim, para começar, é preciso ter um capital de giro, usando um jargão da economia, para poder manter esse conselho na região. Então, assim, a reivindicação de criar um conselho não é único daqui de Rondônia. A Amapá também pensa em fazer isso. Mas a Amapá, se nós formos fazer uma contabilidade, lá tem a metade dos biomédicos daqui. Então, gerar um recurso dos 300 biomédicos pagando uma anuidade, em média, de R$400 para manter um conselho com salário de funcionários, etc., não é tão simples, né? Nosso conselho, ele não é grande em termos de quantidade de pessoas cadastradas, quando a gente compara com o conselho da enfermagem, com o conselho de medicina, por exemplo. Se nós formos fazer uma contabilidade no Brasil, nós temos cerca de 25 biomédicos cadastrados nos conselhos regionais do Brasil. E no nosso estado, na nossa região norte toda, nós não passamos de 2.500. Então, é um quase desafio. O Conselho Regional está alocado em Belém, a região da Norte é praticamente a metade do Brasil. Há uma dificuldade da fiscalização em função do tamanho geográfico da região, mas, assim, o futuro é interessante, porque se, de fato, biomédicos vingarem aqui em Rondônia e realmente passarem, tiver uma quantidade interessante, por que não fazer isso aqui? E o Paraná é o conselho mais recente, no ano né? passado. Então, eles esperaram e no momento certo eles se desvincularam do Conselho Regional
da primeira região, né, e criar o conselho deles. Mas, assim, dentro dessas premissas que o doutor Edivaldo colocou. E aí se autossustenta, dá para você realmente fiscalizar aquela região do Paraná com uma quantidade de mais de 2.000 biomédicos inscritos. Professor, em termos de Brasil, onde se concentram mais os profissionais da biomedicina e qual o estado que não existe faculdade de biomedicina? Existe algum estado que ainda não possui faculdade? Interessante a pergunta. A concentração maior, que eu acredito que não seja só na biomedicina, está no Sudeste. Né? Por exemplo, São Paulo, que é a sede do CRBM1, é onde concentra o maior número de biomédicos do país. Né? E nos outros estados tem diferentes. Por exemplo, nós estamos hoje no estado, na nossa região norte, nós estamos com 3.000, mais ou menos, 3.000 biomédicos inscritos, entendeu? E um dos problemas, assim, sério que a gente está conversando com os biomédicos é a questão da inadimplência alta também. Nós temos programas justamente, né, como o Refis e outros, na tentativa justamente de diminuir, né, aumentar a receita justamente e diminuir justamente essa inadimplência, que é uma coisa importante justamente para o crescimento da biomedicina também na região norte. Acho que a crise afetou todos. Eu acho que sim, também. Não está sobrando nem para pagar o conselho, né, do profissional. Isso é triste para todos nós profissionais, né? Mas é o que está ocorrendo, né? Fala, professor. Eu acho que nós temos mais de 200 faculdades, mais de 200 cursos de biomedicina no país. E voltando à sua primeira pergunta, eu não conheço, não sei se o doutor Edivaldo pode nos ajudar, algum estado que não tenha uma universidade privada, uma faculdade privada com o curso de biomedicina. Acho que hoje, é uma realidade em todos os estados. Né? Realmente é. Nós estávamos, por exemplo, o único estado que não tinha um curso de biomedicina até o final de 2016 era o estado de Roraima. Entendeu? E lá temos, por exemplo, a Claretiano, que montou um curso lá, e eu até estive lá no início do ano passado, entendeu? Prestigiando justamente lá em sala de aula, né? Visitamos. E é uma instituição, inclusive, ligada a um centro universitário, uma universidade de São Paulo, né? No interior de São Paulo, acho que Bananais, se não estou enganado, né? Mas, assim, hoje nós temos a biomedicina em todos os estados brasileiros. Professor, outro assunto importante é com relação aos congressos, né, as jornadas, os seminários. Certo. Quando vão ter um grande congresso da biomedicina aqui na região norte? Pois é, nós estamos, inclusive, a nossa estada aqui também faz parte da gente estar divulgando o 2º Congresso de Biomedicina da região norte, né, e o 7º Encontro de Biomédico do Estado do Amazonas, que vai ocorrer em maio próximo, nos dias 9, 10 e 11 de maio, entendeu? E nós esperamos justamente que está aberto justamente para todos os profissionais da área de saúde, né? Indistintamente de biomédicos ou não biomédicos, né? Mas a grade justamente da programação desse evento, nós fechamos há uma semana mais ou menos isso, e ela está assim muito importante no sentido de que ela está valorizando as principais habilitações do biomédico. Né? Nós vamos ter, por exemplo, uma conferência de abertura que vai ser sobre Zika vírus, né? Quem vai falar é uma das principais autoridades brasileiras nessa área, que é o Dr. Pedro Vasconcelos, que é o representante do Ministério da Saúde na OMS, nessa área de arboviroses, né? Ele vai justamente fazer a conferência de abertura e ele vai falar, dentro desse tema de Zika vírus, ele vai falar sobre vacina, porque a instituição em que ele é o diretor, que é o Instituto Evandro Chagas, tem um convênio com uma universidade americana, a Universidade do Texas, no sentido de buscar justamente uma vacina, né? Então ele vai falar o estágio que está justamente essa vacina. Esse mesmo pesquisador, o Dr. Pedro Vasconcelos, ele vai também falar sobre a situação atual e as perspectivas da febre amarela no Brasil. Né? Então, dentro da programação desse evento, nós temos outros temas importantes, como, por exemplo, nós temos uma mesa redonda de aconselhamento genético, entendeu? Que é justamente, como foi comentado anteriormente pelo professor Luiz, onde vai estar coordenando essa mesa o biomédico exatamente, que é credenciado
pelo Ministério da Saúde para capacitar pessoal dentro dessa área. Ele vai estar em Manaus justamente nessa mesa redonda. Nós vamos ter nesse evento também o segundo fórum de coordenadores de curso de biomedicina da região norte. Vai ocorrer também durante esse evento. Nós vamos ter também, durante esse evento, vai ser o título de especialista, o biomédico que queira tirar o título de especialista em biomedicina, né, em diferentes áreas da biomedicina. Por exemplo, vai ocorrer o título de especialista na área de toxicologia, imaginologia, biomedicina estética, análises clínicas, entendeu? Acupuntura também, entendeu? Então isso vai ocorrer durante esse evento em Manaus, em maio, no período de 9 a 11. Então todos os profissionais, todos os estudantes, né, dessa área, particularmente os estudantes, né, da biomedicina, né, estão convidados a participar deste evento em Manaus. O tema principal, então, é Zika? Não, o tema principal é saúde para a população, né? A conferência de abertura que vai ser somente sobre Zika, que é um problema sério em todo o Brasil, né? E nós sabemos até hoje que teve casos aqui, inclusive no estado de Rondônia também, né? Agora nós queremos também, quer dizer, isso é para a região, e nós temos também, na exposição que fizemos ontem, a gente falou o seguinte: plantou uma semente. Quem sabe no ano que vem não estaremos, o estado de Rondônia estará sediando o terceiro congresso de biomedicina da região norte. Vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso, né? Eu queria também, só para complementar, que nós vamos ter o nosso Congresso Brasileiro, o 16º Congresso Brasileiro de Biomedicina, e que vai ocorrer na cidade de São Paulo, nos dias 5 a 8 de setembro deste ano. Entendeu? Isso, inclusive, já está divulgado no site da ABBM e do Conselho Regional da Primeira Região também. Completar alguma coisa, professor? Não, eu acho importante a participação dos biomédicos, dos graduandos, dos professores nesses dois eventos, porque é num evento que você começa a ter os contatos na área da pesquisa, na área do ensino, na área da extensão, e isso cada vez mais vai trazer para a região aprimoramento na qualidade de ensino, na formação dos alunos e também na continuidade da educação continuada para o biomédico formado. Eu sempre falo que o biomédico ele não tem que ser só formado, ele tem que ser informado. Eu acho que isso é a questão principal de qualquer profissão, a informação. Então, Congresso Brasileiro, Manaus, maio. Todos convidados. Todos convidados. Esperamos todos vocês lá no nosso congresso em Manaus e também em setembro em São Paulo, que é o Congresso Nacional de Biomedicina. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. E um assunto principal e mais importante da noite de hoje e do dia de hoje é biomedicina. Professor, queremos que o Conselho, né, o Conselho Regional da 4ª Região tenha sucesso em todas as atividades que estão programadas. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais da programação do Conselho para todo esse ano.
que está acontecendo, quais são as visitas que serão realizadas, quais os seminários que serão realizados e a importância da participação dos biomédicos, né, nesses eventos. Nós temos para esse ano ainda várias atividades, né, que fazem parte justamente do nosso planejamento estratégico para esse ano, para 2018. Né? Nós temos uma, por exemplo, que é extremamente importante, que a gente vai promover um concurso público. Concurso público para funcionários do Conselho Regional de Biomedicina. E dentre esses funcionários, nós vamos fazer um concurso público para fiscal biomédico. E nós já decidimos em plenária, dado justamente o crescimento daqui do estado de Rondônia, que se você considerar o total de 3 mil, um pouco mais de 3 mil biomédicos inscritos no Regional 4, em primeiro lugar está o Pará, né? E em segundo lugar está o estado de Rondônia. Então já decidimos isso numa reunião plenária, que vai fazer parte desse concurso público, né, um fiscal biomédico para ter como sede aqui, né, para ficar mais próximo, justamente para atuar nessa fiscalização no estado e nos estados próximos também daqui, mas principalmente no estado de Rondônia. Então, isso já foi decidido, né? E estamos organizando esse concurso público para justamente contratarmos esse biomédico e o pessoal da área administrativa. Então, o que significa? Que nós vamos ter justamente que ter também uma sede aqui justamente no estado de Rondônia. Então, esse é um assunto importante, assim, que para justamente amenizar um pouco do trabalho, justamente, nós estamos hoje com um fiscal que toma conta praticamente de todos os 6 estados da região. Então, a gente tendo um fiscal com sede, né, aqui no estado de Rondônia, fica mais fácil justamente para a fiscalização profissional desta região. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois. Gostaria que você descrevesse para mim qual o perfil do profissional biomédico. Bem, o perfil do profissional biomédico, ele é um profissional da área da saúde, como eu havia falado, mas assim, é um perfil eclético. Ele é eclético porque, assim, não que ele venha com essa noção quando ele entra na faculdade de biomedicina de ser eclético, mas ele passa a ser eclético quando ele conhece as habilitações, né? Então, e tem mais uma coisa que eu acho interessante. Hoje, a gente consegue observar a inserção do profissional biomédico em todas as facetas da área da saúde pelo país. Seja na saúde da família, seja elaborando portarias para ajudar a inclusão de pessoas com doença genética no SUS, seja nas análises clínicas, seja na docência, né? Nós vemos, eu sou professor titular da UFPA, me formei no UFPA, me formei com o antigo currículo ainda, e vejo vários alunos meus sendo companheiros hoje, e isso é algo importante. Eu me lembro que quando eu era aluno de biomedicina na Federal do Pará, meus professores eram todos farmacêuticos e médicos. Excelentes professores, mas isso, com o passar do tempo, mudou. Hoje, dentro de uma esfera dentro da UFPA, 80% dos professores do curso são biomédicos. Isso é importante, né? Porque você qualifica a profissão, você especifica a profissão e você estimula aquele indivíduo que está entrando na universidade ou numa faculdade para cada vez mais se tornar um profissional de qualidade. Então, eu vejo isso. O perfil do profissional biomédico, ele é eclético, né? Ele é eclético, é um profissional, se ele for atentar muito bem à sua formação, ele é um profissional proativo, multimídia, inserido nas diversas facetas da saúde no país. E também em questão de gerenciamento hospitalar, questão de gerenciamento de laboratório, né? Eu acho que o biomédico é um profissional que muita gente rotula, né, como um profissional do futuro. E outro dia eu vi uma pesquisa e a palavra biomedicina ela foi colocada entre as 5 palavras mais citadas em revistas internacionais pelo mundo afora. Né? Biomedicina, avanço, né? ciências biomédicas ou engenharia biomédica. Então, sempre lembrando a biomedicina nesse contexto. Isso para a gente é um curso novo, né? Então para a gente isso é uma vitória, é uma conquista. Então eu vejo assim, o perfil do profissional biomédico dentro de uma visão eclética mesmo. E a sua, professor, qual é a sua visão? A minha também é semelhante à dele, né? Que os cursos, na realidade, a grade curricular dos cursos de medicina, né, praticamente todo o Brasil, são muito semelhantes, né? E elas justamente dão esse foco para esse profissional, quando ele sai, dele ter um foco assim multiprofissional. Então é importante justamente que ele tenha justamente, a gente inclusive estimula muito isso,
não só para ele focar na análises clínicas, né, como é principal. Por exemplo, se você considerar as habilitações do biomédico, as 30 habilitações, você tem praticamente hoje 90% com habilitação em análises clínicas, né? Aí depois vem imaginologia, vem citologia oncótica e assim por diante. E nós estamos assim estimulando muito justamente a abertura, inclusive nas IES que a gente visita, estimulando justamente a criarem novas habilitações nessas IES, entendeu? Como, por exemplo, imaginologia, a própria acupuntura ou saúde pública, entendeu? No sentido de que esse biomédico, quando ele já saia da IES, ele já saia com essa habilitação, já 1 ou 2 habilitações. Porque o Conselho também, existe uma resolução do Conselho Federal de Biomedicina em que o biomédico ele pode ter 1, 2 ou 3 ou mais habilitações. E essas habilitações, elas podem ser, como é que elas podem ser conseguidas, essas habilitações? Elas podem ser conseguidas no curso de graduação mesmo, né? E no curso de pós-graduação, estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, o lato sensu, né, que são os cursos de especialização. Ela pode ser conseguida essa habilitação através também da residência biomédica, como tem em algumas IES no Brasil, e pode ser conseguida também através da residência multiprofissional em saúde, que é um programa do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação. Doutores, eu quero aqui agradecer imensamente a participação de vocês em sala de opinião, doutor Divaldo, doutor Luiz Carlos, mas antes de terminar esse programa, eu gostaria que vocês falassem a visão que vocês levam de Rondônia e dos cursos de formação em biomédico de Rondônia, das faculdades, das IES do estado de Rondônia, para o Conselho Regional de Biomedicina. Nós estamos muito felizes, né, de estar aqui em Rondônia, aqui hoje justamente na finca, né, e nós chegamos a visitar a infraestrutura. É uma infraestrutura assim muito boa, muito excelente, entendeu? O crescimento assim, eu estive aqui em 2015 e de 2015 para cá eu já percebi justamente essa grandiosidade, né? E a gente fica muito feliz com isso e justamente pelas qualidades justamente, né, não só dos professores, mas da infraestrutura. Nós visitamos algumas salas de laboratórios aqui e ficamos encantados justamente com a organização. Então, nós temos a dizer, sim, que nós estamos muito felizes, saímos daqui muito felizes mesmo, né? A gente está vendo justamente a preocupação da IES em estar melhorando a cada vez mais, justamente a qualidade do aprendizado justamente do aluno, não só de biomedicina, como das outras áreas, mas já que a gente está falando de biomedicina, justamente dos excelentes laboratórios que a gente tem observado e aqui em outras faculdades também daqui da região. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Bem, eu queria também informar que a primeira vez que eu venho no estado de Rondônia, eu achei muito parecido com o paraense, o rondoniense, porque muito hospitaleiro, além da questão do peixe delicioso que vocês... Nossa, melhor, tá? Eu também concordo, peixe delicioso, assim, excelente. E também, algo que também me chamou muita atenção, foi essa preocupação do profissional biomédico daqui de Porto Velho com o recebimento dos integrantes do Conselho. A preocupação, a acolhida, a seriedade com que encararam a nossa visita em todos os pontos que a gente ia abordar. Então, eu queria agradecer por essa acolhida, agradecer a oportunidade de estar aqui no Saúde e Opinião e falar um pouco da nossa categoria, e isso é importante para divulgar a categoria biomédica. E assim, saio de Rondônia, saio de Porto Velho, querendo voltar de novo, né? E talvez num retorno, vendo uma associação de biomédicos, um sindicato de biomédicos e, quiçá, no futuro, um Conselho Regional de Biomedicina, sétima região, aqui em Rondônia. Né? Professor, obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado, doutor Divaldo. Foi um prazer imenso. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é
é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.